Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. Na aula anterior a gente viu como fazer a alvenaria aqui dessa planta que a gente está usando como base, né? Então a gente já fez toda a alvenaria aqui da planta e a gente vai fazer agora a marcação das janelas e portas, tá? Então vamos lá. Aqui vai ser a sala de jantar, né? A cozinha. Lembrando que isso aqui é uma planta de um flat, onde todos os espaços são integrados, né? Só tem um banheiro aqui, né? Que tem as paredes, mas o resto do flat, todos os ambientes são integrados, né? Então vamos lá. Vamos começar por essa parede aqui, né? Por essas portas, por essas janelas aqui. Essa planta, ela não tem as dimensões das janelas, né? E não tem as marcações, que o correto era ter uma cota daqui pra cá, outra cota daqui pra cá, né? Não tem essas informações, então a gente vai criar as janelas aqui, colocando novas dimensões que a gente vai determinar, tá? Porque aqui não tem, na planta de referência ela não tem, mas vamos lá. Eu vou considerar que essa janela, ela tem 1,5 metro, tá? Tanto essa quanto essa, como essa aqui, eu vou considerar que elas têm 1,5 metro. Essa janela aqui eu vou deixar com 1 metro, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dar 1 metro de distância e começar essa janela, tá? Eu simplesmente chamei o comando linha, né? Vou fazer novamente. L em Enter, especifico um ponto, ando com o cursor para a direita, Enter. Lembrando que as linhas, elas servem como marcação. O que eu acabei de fazer foi uma marcação, né? Para eu ter esse 1 metro de distância. Então, eu desço aqui, eu ainda estou no comando linha, tá? No ESC, eu desço aqui e fecho, né? Posso apagar essa linha aqui, que eu usei só como marcação. E agora eu vou dar um offset de 1,5 metro, porque com offset eu já vou ter aqui eu já tenho o começo da janela e eu vou ter o final. Então, O Enter, 1.5 Enter, especifico aqui minha base, né? Que é essa linha, e trago pra cá, coloco 1,5 metro. Eu acho que 1,5 metro tá muito grande, porque a gente já tem que ter outra janela aqui, então eu vou deixar com 1 metro, tá? Então, offset 1 metro. Aqui ficou melhor. Então, eu dei um offset de 1 metro e aqui eu já tenho a minha primeira janela. E minha segunda janela eu também vou usar esse mesmo parâmetro. Aqui eu vou deixar 1 metro, como eu deixei 1 metro aqui, eu vou deixar 1 metro aqui. Então, a gente pode continuar com o offset. O Enter, 1 metro, Enter. Especifico essa linha e dou outro offset de 1 metro. Vou explicar por quê. Ou seja, aqui eu tenho minha distância, minha primeira janela, a distância e minha segunda janela. Aqui eu tenho as duas janelas, certo? Agora eu só apago com um trim. Por que apagar? Porque o layer dessa linha aqui da janela é outro layer, tá? Então a gente precisa apagar essas linhas. TR, 2 Enters, apago essa, certo? Aqui tá as duas janelas. O que é que eu tenho que fazer? Deixar essas linhas aqui, essa linha e essa e essa, no mesmo layer, que é o layer parede, né? Eu posso fazer de duas formas. Clico nos objetos e coloco eles no layer certo, ou uso o meu comando MA, que pega a propriedade de um objeto e coloca no outro. Clico aqui e seleciono tudo e deixo tudo no mesmo layer, certo? Aqui eu tenho as marcações já das janelas. Vamos fazer as janelas aqui, então. Como é que eu faço a janela normalmente? Eu faço duas linhas de fechamento, L Enter, especifico um ponto, fecho, certo? Copio essa linha, CO Enter, especifico esse ponto, faço uma cópia, certo? Ops, ficou fora do lugar, vou mover, tem que ficar as duas linhas na extremidade aqui, ó. As duas linhas tem que ficar aqui. Exatamente aqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso copiar essas duas linhas pra cá. Por quê? Não são do mesmo tamanho, as janelas não têm o mesmo tamanho, então essas duas linhas aqui vão me servir. Eu seleciono, CO Enter, arrasto e copio para o outro lado aqui, ó. Pronto. Tá aqui a marcação das duas janelas. O que é que falta fazer? Falta fazer o vidro, né? O vidro eu vou fazer com offset, O Enter. O que é que eu faço? Aqui a janela tem 10 centímetros. Normalmente a gente trabalha com a janela de 15 e a gente dá um offset de 6, né? Para sobrar 3, né? Aqui para sobrar 3, a gente tem que dar offset da metade de 7 centímetros, né? Vamos ver quanto é que daria aqui. Vou fazer uma conta rapidinha aqui pra gente ver.
0,5. Então a gente vai ter que dar o offset de 0,03,5, certo? Por que eu fiz isso? Quando a gente for medir aqui, vou chamar o DI, que é o dist, vou medir daqui para cá. Aqui ficou exatamente com os 3 que eu quero. Sempre que você quiser fazer o vidro, deixar ele com a espessura de 3, o que é que eu fiz? Aqui eu não tenho 10 centímetros, né? Eu sei que eu tenho que ter 3 centímetros de vidro, então 10 menos 3 sobra 7. 7 dividido por 2, porque eu vou dar o offset de um lado e do outro. 7 dividido por 2 dá 3,5, então vai ser 0,03,5, né? Então offset 0,35, né? Entenderam? Aí eu clico, confirmo que a distância é essa, clico num ponto, clico no outro. Vai ser sempre assim, é sempre a distância que você tem, que no caso é 10, menos os 3 centímetros do vidro. A distância que sobrar de um lado, a distância que sobrar você divide por 2, porque você vai aplicar esse offset de um lado e do outro, tá? Então aqui eu tenho o vidro, né? E aqui eu tenho o peitoril que apoia essa janela, né? Certo? Vamos colocar tudo no layer certo. Vamos botar esse aqui no layer janela. Aqui, esse aqui eu vou criar um novo layer para botar esse peitoril, porque esse peitoril ele tem que aparecer mais fino. O vidro é porque aqui a imagem não dá para ver, mas o vidro ele é uma linha média, né? E esse peitoril é uma linha mais fina, né? Então eu vou criar um novo layer e vou chamar ele de peitoril, tá? Peitoril, certo? Vou atribuir ele a cor 8 também, porque é uma cor clara. Vou fechar. Lembrando que você pode botar a cor que você quiser, tá? Peitoril, pronto. Tá aqui o vidro e o peitoril e a alvenaria. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu posso apagar isso aqui, copiar o conjunto completo da janela e levar lá para o lugar certo, porque já está na medida certa, tá? Pronto. As duas janelas já estão posicionadas, né? Vamos para essa janela daqui agora. Eu vou considerar que essa janela também tem 1 metro, só que essa janela eu vou colocar no meio desse vão aqui. Eu tenho um vão que começa nessa parede e termina nessa parede aqui, certo? Então eu quero que a janela de 1 metro fique aqui no meio. Como é que eu faço? Primeiramente eu vou explodir essa linha aqui. Como assim? Quando a gente começou a desenhar com o comando REC, né? O comando REC, quando você chama ele e desenha um retângulo, o AutoCAD entende que isso aqui é um bloco formado por várias polylines, né? Então isso aqui vira uma polyline só, né? Quando você clica é um bloco único, isso aqui é uma polyline. Então conforme a gente foi desenhando, ficou restos dessa polyline. Tanto quando eu clico nessa linha, ele seleciona essa e seleciona esse pedaço, porque esse U aqui é um bloco só. Então eu preciso explodir isso aqui para o AutoCAD identificar isso aqui como uma linha. Então o que é que eu faço? Eu clico e dou um X, Enter. O X ele explode um objeto, tá? Eu vou apagar isso aqui. Então aqui, ó, agora é uma linha só, tá? Eu preciso fazer isso, isso é muito importante. Então eu clico aqui na minha linha. Na linha eu consigo identificar o começo, o meio e o final da minha linha, né? Então o que é que eu preciso fazer? Eu sei que a janela vai estar posicionada no meio desse vão. Eu preciso achar um meio aqui, né, para poder começar. E o meio é exatamente esse ponto aqui, que vai ser meu midpoint. Então eu vou chamar o comando linha L Enter, procuro o meio até aparecer um triângulo, né? Eu sei que é o midpoint. A janela tem 1 metro, então quanto é a metade de 1 metro? 50, né? Então eu clico aqui, ó, ponto 5, Enter, fecho aqui a minha janela, ou seja, apago essa linha porque ela me serviu só como guia, né? Apago ela, eu sei que minha janela começa aqui e eu tenho duas formas. Eu posso dar um offset de 1 metro e já fechar ela e ela vai estar exatamente no meio, ou eu clico na minha linha que eu fiz e dou um mirror, eu espelho a linha para o outro lado, né? Lembrando que o mirror ele precisa sempre de um eixo. Qual vai ser meu eixo? Vai ser exatamente o meio do vão. Enter para chamar o comando, procuro o meio do vão, tá bem aqui, ó. Clico e subo o mouse, né? Subo com o cursor. Clico fora e dou um Enter para confirmar que realmente eu quero espelhar o objeto. Então tá aqui a nossa janela, vou dar o trim com 2 Enters para apagar aqui. Vou chamar o MA
Enter, pego a propriedade dessa linha e aplico nessa que eu fiz. Então tá aqui o vão da janela. Eu copio o que eu já fiz, Ctrl Enter, por quê? Porque essa janela tem 1 metro, então essa janela ela vai se encaixar exatamente aqui. Se fosse uma medida diferente, aí eu teria que desenhar novamente como eu fiz aqui, tá? Então aqui eu tô com todas as janelas, falta a janela do banheiro, né? Que a gente vai fazer agora a janela do banheiro. A janela do banheiro, ela tem, aqui o vão tem 1,20 m e a gente consegue ver, apesar de não ter dimensão da janela, mas a gente consegue ver que essa janela ela tá no meio aqui dessa parede, né? A gente consegue ver que essa janela não tem 1 metro, é nítido, né? Porque, assim, usando a proporção, né, que a gente tá usando, essa janela tem 1 metro, essa janela não chega até isso, né? Eu vou considerar que essa janela ela tem 60, tá? É uma medida que eu tô considerando por questão de proporção. Lembrando que a gente está colocando essas medidas se baseando somente nessa proporção, porque aqui não tem dimensão. Então, L Enter para fazer minha marcação. No meio da minha linha, eu tenho que me certificar que isso aqui é uma linha mesmo, não é uma polyline, né? Ó, tá como polyline, né? O que é que eu faço? X Enter para explodir, vira uma linha, certo? Agora é uma linha. Seleciono o meio da linha e arrasto, tá? Tanto faz, eu posso começar desse lado ou desse lado. Eu vou começar desse lado. Lembrando que eu estou posicionando sempre a janela no meio do vão. Então, se eu considero que a janela tem 60, aqui eu vou colocar 30, porque é a metade, tá? Então, ponto 30, Enter, fecho aqui minha janela, apago essa linha que me serviu de guia, né? Seleciono aqui e dou um mirror, MA, Enter, pego o meu eixo vai ser o que? O meio, né, da parede, clico, arrasto para fora, sempre fora, clico fora e dou um outro Enter, né? Então aqui eu tô com o meu vão, certo? Dou TR, 2 Enters e apago tudo. MA, Enter, pego a cor do objeto e aplico nela. Então aqui eu tenho a janela. Aqui vamos desenhar porque não é 1 metro, não serve, né? Vamos desenhar. L Enter para fazer essa linha, copio essa linha, Ctrl Enter, especifico um ponto, arrasto, copio, certo? Aqui eu tenho o peitoril, vou botar lá no layer certo que eu leio peitoril, vou fazer o vidro, lembrando mais uma vez, a janela tem 10, o vidro tem 3 centímetros, né? A gente está considerando 3. Se aqui tem 10, o vidro tem 3, resta 7, 7 dividido por 2, 0,035, tá? Então, offset de 0,035, Enter, o offset para cá e para cá. Tá aqui o vidro exatamente no meio, tá? Então, aqui eu vou botar no layer certo, que seria a janela, né? Pronto. Aqui tá as janelas, todas as janelas, falta só fazer as 2 portas. Aqui ele colocou as medidas das portas, ele botou que essa porta tem 80 por 2,10 e essa porta tem 60 por 2,10. Lembrando que as portas elas sempre têm 2,10 de altura. São alguns casos raros que as portas elas passam de 2,10. 2,10 é um padrão que a gente usa para altura de porta, né? Lembrando que a medida de cima é sempre a primeira medida, né? A medida de cima é sempre a largura que essa porta tem e a de baixo é sempre a altura dela. Então ela tem 80 por 2,10 de altura, certo? Então vamos lá. Eu vou ensinar a fazer uma porta e essa porta você vai usar como parâmetro, né, para fazer qualquer outra porta e indico vocês a criar um bloco, né? Essa porta ela virá um bloco, tá? Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula, porque senão ela vai ficar muito comprida, tá? Então a gente se vê na próxima aula que eu vou ensinar a fazer as portas, transformar essas portas num bloco e usar essas portas em qualquer planta que vocês vão ter, tá bom? Obrigada, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.